Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Antes de nós adentrarmos no tema da tarde de hoje, eu gostaria de parabenizar a casa, Uniluz, pelos seus 26 anos, na pessoa do Guto, que é o diretor-geral da casa, e também todos aqueles trabalhadores materiais e os trabalhadores espirituais, como também todos os senhores e as senhoras que são frequentadores da instituição. Hoje em dia, manter uma casa religiosa, manter uma casa espírita, é de suma importância para a sociedade, porque nós vamos aprender a teoria evangélica, a teoria dos ensinamentos do Cristo nas instituições religiosas. E a grande problemática, o grande paradigma que tem que ser quebrado nesse instante, nesse momento que nós atravessamos, é conseguir vivenciar na sociedade o que nós aprendemos na casa religiosa. Então, esse mês de abril se comemora o aniversário da Uniluz, que, coincidência ou não, lá no Regeneração também é o mês de abril que faz aniversário, só que lá já é 71 anos. Lá já tem um pouquinho mais de tempo. E os temas que foram escolhidos para esse mês são temas excelentes. E eu fico muito feliz todo ano quando a Uniluz, a coordenação aqui do doutrinário, que escolhe as palestras, opta por trazer as parábolas de Jesus para ser trabalhado aqui na plenária. Porque existe hoje uma sede muito grande do próprio Cristo. O dia de hoje é muito importante para quem é cristão, para a nossa cultura ocidental, judaico-cristã, porque nós celebramos hoje a ressurreição espiritual de Jesus, a Páscoa, que infelizmente, de uns tempos para cá, a gente acabou esquecendo a mensagem verdadeira da Páscoa e acabamos substituindo pelos coelhinhos e pelos ovos de Páscoa, parecido também com o Natal, quando a gente substitui o aniversariante pelo Papai Noel e pelos presentes. Mas a Páscoa, ela tem suas raízes lá no judaísmo, que é a libertação dos hebreus lá do cativeiro do Egito, e é assimilado pela cultura cristã também nesse momento do renascimento, do ressurgimento de Jesus após o desencarne dele. Mas a principal mensagem da Páscoa, e eu quero iniciar esse momento da nossa reflexão, é que é o momento de renovação. O momento em que Jesus ressurge, ressuscita espiritualmente e ressurge para todos aqueles que conviviam com ele naquele tempo, é um momento onde Jesus prova que a vida continua após a morte do corpo físico e que todos nós temos nosso momento de renovação espiritual. É um momento onde a gente consegue refletir com as nossas atitudes, as nossas escolhas e o que isso causa, que nós vamos ver que nossas atitudes e escolhas vão causar acontecimentos na nossa vida que muitas vezes são dolorosos por conta das nossas escolhas equivocadas. Mas que sempre, a cada manhã, quando o sol nasce, é uma página em branco no livro da vida que Deus nos oferece para que a gente possa escrever mais um capítulo da nossa história. E parafraseando Chico Xavier, com a frase bem conhecida dele, quando ele dizia que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode recomeçar hoje, agora, nesse instante, e fazer um novo fim. Então, o momento de transformação, de renovação, de homens e mulheres velhos para homens e mulheres novos, é sempre um momento atual. O dia de hoje, esse instante. Então, são essas palavras que nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão. O tema da tarde de hoje é essa parábola aqui, que o irmão bem falou, sobre os panos e odres velhos e vinhos e panos, tecidos novos. É uma parábola muito importante, pouco conhecida e estudada, tanto no meio espírita como no meio cristão em geral, e se encontra tanto no Evangelho de Mateus, como também em Marcos e em Lucas. Nós vamos ler a perícope que está em Mateus. São muito parecidas, não existe muita diferença não. E o que a gente vai fazer na tarde de hoje é o que eu aprendi aqui no NEP da Uniluz. O NEP, para quem não sabe, é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Foi criado pelo irmão Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso dos textos bíblicos, é tradutor do Novo Testamento direto do hebraico e do grego.
E hoje eu estou dando continuidade no NEP por conta da faculdade, lá na Federação Espírita Pernambucana, que eu deixo um abraço aqui na pessoa do Rodrigo, que é coordenador, está aqui presente. E o que é que o NEP traz para a gente? É fazer com que todos nós consigamos analisar minuciosamente os ensinamentos de Jesus, que infelizmente, por conta do nosso dia a dia, que é muito corrido, muito estressante, muito atribulado, a gente não consegue perceber as entrelinhas, os detalhes do que Jesus quis ensinar a gente. Talvez esse seja o motivo pelo qual, mesmo depois de 2018 anos, nós estamos aqui num domingo à tarde, numa casa espírita, ouvindo falar ainda do Evangelho das Parábolas de Jesus. Abrindo um parêntese de um detalhe importante que eu sempre trago, quando o tema das nossas reflexões é sempre dentro do Evangelho, de uma parábola, ou de um ensinamento do Cristo, eu sempre gosto de trazer esse dado, que para mim é muito importante, é um dado alarmante. No último censo do IBGE, em 2010, foi perguntado qual era a religião do brasileiro. E 97% dos brasileiros se disseram cristãos, né? A sua maioria, a sua grande parte, católicos. Em segundo lugar, os protestantes, nas suas várias denominações, né? Batista, Assembleia. E em terceiro lugar, os espíritas, nós espíritas. Mas mesmo dentro do catolicismo, ou do protestantismo e do espiritismo, nós vamos ver que a figura central para todos esses ramos do cristianismo é o Mestre Jesus. Por isso que a totalidade, né, unindo essas três correntes cristãs, mas a totalidade de 97% de pessoas que se denominam, se proclamam cristãs no Brasil. Veja o grande paradoxo disso. Porque se na teoria nós temos um país que 97% de pessoas seguem os ensinamentos de Jesus, era para nós vivenciarmos uma sociedade equilibrada, uma sociedade caridosa, uma sociedade paciente, fraterna. Mas o que a gente encontra na realidade lá fora, e que a mídia, infelizmente, gosta de propagar essa parte negativa, é uma sociedade corrupta, violenta, né, machista, e todo esse processo de desenvolvimento do nosso grau moral. Por que isso acontece? Um grande escritor, psicólogo espírita, o Rossandro Klinge, ele fala no livro dele, O Tempo do Autoencontro, que isso acontece porque nós, espíritas, acreditamos que ser cristãos é estar no centro espírita, assistir a palestra, tomar o passe e depois ir para casa. Nós acreditamos que ser cristão é ir à missa no domingo, assistir lá o sermão do padre, comer a hóstia e depois ir para casa. Ou ir ao culto, ouvir a palavra do pastor, louvar e depois ir para casa. Como nós condicionamos a nossa condição de cristãos a essas realidades teóricas, onde a gente está aqui discutindo, refletindo e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, e a gente não se esforça para colocar em prática na sociedade, na família, no trabalho, o que a gente aprende na casa religiosa, é por isso que a gente encontra esse paradoxo, onde teoricamente 97% da população é cristã, mas na prática nós temos atitudes anticristãs. E o que eu gosto do espiritismo é que o espiritismo não joga isso para o outro, né? Ah, lá fora o pessoal não é cristão. Lá fora o pessoal faz tudo errado. Não, nós fazemos parte desse todo, dessa sociedade. Nós somos esses cidadãos que nos dizemos cristãos, mas que muitas vezes nossas atitudes não são. Gente, Jesus esteve encarnado aqui no nosso planeta. E ele não apenas passou aqui para deixar mensagens bonitas, nem poesias, nem parábolas bonitas para a gente ficar postando no Facebook, no Instagram. Ou então a gente lê no Evangelho no lar e ficar apontando o erro do familiar, do colega que está presente. Não. Vocês acreditam que o modelo e guia da humanidade ia descer das esferas crísticas, encarnar aqui nesse mundo de expiação e prova, para apenas deixar poesia e palavras bonitas? Jesus, ele esteve presente aqui e deixou uma cartilha
Ele deixou uma bússola para que a gente pudesse guiar-nos nesse caminho da nossa própria construção espiritual. Então, todas as palavras que Jesus disse têm uma finalidade, não tenho dúvidas, tem uma finalidade para o nosso crescimento espiritual. Porém, naquela época, que nós vamos refletir na tarde de hoje, ele era obrigado a falar por parábolas, porque jamais ele conseguiria atingir a compreensão das pessoas que viviam naquela época se ele falasse uma linguagem muito complexa. E eu falo aquelas pessoas, mas não se engane, talvez muitos de nós estávamos reencarnados naquela época. Talvez muitos de nós estávamos lá mandando soltar Barrabás e prender Jesus. E é por isso que a gente está aqui hoje na Casa Espírita, enquanto está todo mundo por aí jogando bola, assistindo Faustão, a gente está aqui aprendendo e falando sobre Jesus. Mas vamos dar uma lida na perícope, que está lá em Mateus. Eu vou ler a perícope de Mateus. Mateus capítulo 14, capítulo 9, o versículo é 14 até o 17. E Mateus nos narra dessa maneira. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os discípulos dos fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes então Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que ele será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira a parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se arrebentam, derramam-se o vinho e os odres se partem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essa é a perícope. Vejam quantos simbolismos nós vamos encontrar nas parábolas de Jesus. E o que a gente aprende no NEP, no Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, é justamente isso. Nós temos, muitas das vezes, que conhecer e estudar a cultura, os costumes judaicos, que era a cultura e o costume em que Jesus estava inserido, era a sociedade, era a realidade que Jesus vivenciava. Jesus, ele era judeu. Então nós vamos ver que muitas das suas parábolas, dos seus ensinamentos, ele usava o costume que os judeus estavam vivenciando naquela época. Por isso que nós vamos prestar bem atenção nesses detalhes. Vamos analisar do início. Quando eles falam assim: então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: porque nós jejuamos e os discípulos dos fariseus também jejuam, só que os teus discípulos não jejuam. Quando eles falam dos discípulos de João, não é João, o apóstolo de Jesus, não, é João Batista, que também era, na época, um profeta, era também uma pessoa que tinha seus seguidores e que também fazia um trabalho muito próximo do que Jesus fazia. Então, eles chegaram e perguntaram: por que nós, discípulos de João Batista, e os discípulos dos fariseus, que na época eram os grandes conhecedores da lei judaica, né? Muitos eram doutores da lei, conhecia todo o Pentateuco, o mosaico, e conhecia os profetas e as leis, por que a gente tem que jejuar e os teus discípulos não jejuam? Era o questionamento deles. Porque para eles não aceitavam o fato de que as pessoas que seguiam Jesus, ou seja, um simples filho de carpinteiro, não tinha que ter a obrigação do jejum, que para a época, na lei mosaica, era muito importante. Tanto que até hoje, para os judeus, eles têm 5 tipos de jejuns importantes que eles fazem durante o ano. Desses 5, 2 são de 24 horas. Eu não vou me atrever a falar os nomes, porque eu não sei falar em hebraico. Mas são 5, 2 desses 5 são de 24 horas em jejum. Quando Jesus vem e encarna aqui na Terra, ele vem trazer um sentido espiritual. Haroldo Dutra Dias, ele sempre fala:
A grande missão de Jesus entre nós foi conseguir nos libertar, ou pelo menos dar as diretrizes que nós conseguíssemos nos libertar da matéria, do ciclo da matéria. Então, para Jesus, para o Espiritismo, para a espiritualidade, o jejum não é apenas físico, não é apenas você ficar sem beber ou sem comer. É muito mais espiritual. Jejuar é você se abster dos sentimentos negativos, da inveja, do orgulho, da ambição, da maledicência. Esse é muito mais difícil, porque quando se fala no sentido dos sentimentos, as coisas complicam, porque não é algo que nós podemos tocar e não comer, e sim algo que nós não temos facilidade em não sentir. Por isso que o sentido do jejum para o Espiritismo, para o Jesus, para o Espiritismo, é o sentido de você se abster dos sentimentos negativos. E olha que interessante, Jesus vai responder para eles o seguinte: por acaso os filhos da boda podem ficar tristes quando está com o esposo junto? Porém, vai chegar o dia que esse esposo vai embora, e aí os filhos do casamento vão ter que jejuar. No livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, ele dá uma explicação maravilhosa. Ele coloca que Jesus se põe no papel desse esposo. O matrimônio em que Jesus fala é o matrimônio de Deus com os seres humanos, através da própria vinda do Cristo aqui na Terra. E de que nós, seguidores de Jesus, na época, os seus discípulos, eram os filhos e amigos dessa comunhão que estava existindo entre Deus e a humanidade. E Jesus na figura do esposo. Por isso que quando ele estivesse presente, os discípulos não precisariam passar pelo jejum. Mas chegaria o dia que ele nos deixaria, na época. E aí sim os discípulos iam ter que passar pelo jejum, ou seja, ia ter que passar pelas privações. Como quando nós vamos estudar a vida dos discípulos após o desencarne de Jesus, nós vamos ver que a sua maioria desencarnaram perseguidos mesmo, por eles pregarem o cristianismo, né? Pregarem a boa nova, o evangelho. Então, enquanto Jesus estava presente na figura do esposo, ou seja, a ligação de Deus para conosco, humanidade, como até os dias de hoje ainda acontece, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Mas naquela época, enquanto ele estava presente, os discípulos estavam tranquilos. Quantas vezes a gente vai ver lá nos ensinamentos evangélicos que as pessoas chegavam para Jesus e falavam: eu levei meu filho que está lunático nos teus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus falava: raça de incrédulos, até quando estarei convosco? Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, pediria que uma montanha se movesse de um lado para o outro e ela obedeceria. Então a gente observa que enquanto Jesus estava presente na carne, os discípulos não necessitavam passar pelas privações, ou seja, jejuar. Mas no momento em que Jesus os deixa, com o seu desencarne, com a sua partida para o plano espiritual, eles começam a experimentar, sim, as dores e as expiações e as provas, como todos nós, seres humanos. E aí é quando entra a parábola. Quando Jesus vai falar assim, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira a parte do vestido e faz maior a ruptura. Se nós pegarmos um tecido já gasto e tiver um furinho nele, e a gente pegar um tecido novo e costurar para tampar aquele furo, com o tempo, como o tecido novo ele é mais resistente, vai rasgar mais ainda o tecido já gasto, já velho. A mesma coisa é quando Jesus recomenda para não colocar vinhos novos em odres velhos. Odres eram tipos de garrafas, tipo que se usa muito no exército, um cantil, isso, feito de couro. Com o tempo, quanto mais se usava o cantil, a garrafinha, o odre, aquele couro ia se desgastando. O vinho, quando era utilizado novo, ele ainda estava passando pelo processo de fermentação. Se um vinho novo fosse guardado em um odre velho, antigo, ou seja, com couro já gasto,
aquele couro não iria aguentar a fermentação do vinho iria rasgar, iria partir, iria estragar tanto o odre e o vinho novo também iria se perder, porque se iria derramar. O vinho, para o ensinamento cristão, tem um simbolismo muito grande, porque o vinho representa o sangue, e o sangue no judaísmo representa a vida. Tanto que no processo da Páscoa judaica, tem lá, né, a parábola, a lenda, de que um anjo iria passar para desencarnar cada primogênito de uma família que estava ali presente, daquela localidade. Mas aquela família que tivesse a marca de um sangue de um cordeiro na porta, o anjo da morte iria pular aquela casa e não iria levar o espírito do primogênito. Jesus, usando esse simbolismo do cordeiro, que sempre era sacrificado nos rituais judaicos, ele vai usar até esse simbolismo no momento do seu desencarne. Porque para Jesus fazer aquelas pessoas compreender que ele era o Cordeiro de Deus, ou seja, ele era a pessoa, o ser que estava ali para salvar, ou seja, instruir, ou seja, mostrar, libertar aquelas pessoas do jugo da matéria. Por isso que ele se faz cordeiro, se entrega em sacrifício, e aquele sangue que é derramado, simbolicamente representando a vida para os judeus, para que aquela população compreendesse, era a forma que ele encontrou de demonstrar que todo aquele que foi molhado por aquele sangue derramado no sacrifício, ele como Cordeiro de Deus, o anjo da morte iria pular. Vejam que simbolismo. E hoje eu compreendo quando um irmão protestante fala que foi através do sangue de Jesus que salvou os pecados. Mas hoje a gente compreende, graças à doutrina espírita, todo esse simbolismo por fora. Na verdade, a salvação vem do nosso processo de evolução, tendo Jesus como modelo, ou seja, seguindo o que ele ensina. Mas para a cultura judaica, o sangue representa a vida. Essa representação do sangue, que é a vida, vem como vinho. Tanto que até hoje nos rituais católicos, os padres, quando fazem a cerimônia lá, a missa, no momento de fazer a comungação, né, da hóstia, o pão, a hóstia representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue. E por isso que o vinho era muito importante para aquela época. E Jesus recomenda que aquele vinho não se perdesse. A gente vai ver lá na perícope que ele fala, se botar vinho novo no odre velho, o odre vai se perder, porque vai se quebrar, e o vinho vai se derramar e vai se perder. Ele tinha uma preocupação tanto com o vinho novo, que estava sendo desperdiçado, e tanto com o odre velho, que ia ser descartado, porque estava sendo quebrado. Quando a gente vem trazer uma analogia dentro da doutrina espírita sobre o vinho novo e o odre velho e o odre novo, o que Jesus quis falar naquele momento é que o odre, o cantil, a garrafinha, somos nós. Nós. E o vinho novo é justamente o seu ensinamento. Que se nós não tivermos preparados para receber esses ensinamentos, a gente não aguenta, a gente não consegue administrar, não consegue compreender e a gente vai se partir. E a gente vai se quebrar. Por isso que eu lembro sempre de uma mensagem de Emmanuel que está num livro, Monte Acima. E ele fala nessa mensagem que cada coração pulsa no degrau que é próprio. Veja que coisa linda. Cada coração pulsa no degrau que é próprio. Quando Jesus vem resumir todas as leis e os profetas em 2 mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarás teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Quando Jesus vem falar isso para a gente, ele já compreendia que nós devemos amar a Deus de acordo com o nosso entendimento, como nós compreendemos, como nós vamos assimilar a divindade. Eu vos pergunto a nível de reflexão, a forma como um irmão católico compreende Deus é a mesma forma como um irmão protestante compreende? É a mesma forma como nós espíritas compreendemos?
Quem está certo, quem está equivocado? Ninguém. Cada um compreende, cada um ama a Deus, serve ao Senhor da forma que o seu entendimento alcança. Porque cada coração pulsa no degrau que é próprio. Eu sempre uso essa comparação com 3 pessoas diante de uma parede. A primeira pessoa, ela está no chão e eu peço para que ela olhe para frente e pergunto: o que é que você enxerga? A pessoa que está no chão vai dizer: eu estou enxergando uma parede branca. A segunda pessoa, eu coloco uma cadeira, ela sobe na cadeira e eu pergunto: o que é que você enxerga? A pessoa vai olhar em cima do muro e vai dizer: eu estou enxergando um céu cheio de estrelas. A terceira pessoa, eu ponho em cima de uma escada e pergunto: o que é que você enxerga olhando para frente? Eu enxergo um mar infinito. Quem está falando a verdade? Os 3 estão falando a verdade. A visão do que está no chão é a parede, o que está em cima da cadeira é o céu estrelado e o que está em cima da escada é o mar infinito. Porque cada um de nós estamos no nosso processo de evolução diferentes um do outro. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora. E quando Jesus vem recomendar que os vinhos novos, ou seja, esses ensinamentos transcendentais de amor, de caridade, de fraternidade, ele seja guardado em odres novos que possa aguentar, suportar, é que nós temos que todo tempo, a todo instante, estar trabalhando o nosso eu interior para conseguir um dia guardar esse vinho novo. Para conseguir um dia expressar esses ensinamentos transcendentais que Jesus trouxe para nós. E que, infelizmente, até hoje a gente ainda não conseguiu pôr em prática na nossa vida social. Na nossa vida social. Quando Jesus vem dizer também que esse odre velho vai ser rompido, é porque cada um de nós trazemos as nossas provas, as nossas expiações, os nossos resgates. Existe um ditado popular que fala: Deus não dá a cruz pesada para ombros fracos. Cada um de nós viemos com a carga de aprendizado diferente um do outro, da maneira que cada um vai poder suportar. Nenhum vai receber mais do que não pode suportar. E quando eu falo carga de aprendizado, é que o Espiritismo trouxe para nós essa interessante e extraordinária visão da dor e do sofrimento. Porque o Espiritismo veio trazer para a gente a condição de que a nossa dor de hoje, o nosso sofrimento de hoje, é o reflexo das nossas escolhas do passado. Vejam que extraordinário. Nós temos a oportunidade de refazer o erro do passado. E assim o Espiritismo quebra o quê? A pena eterna, né? O jugo do inferno. Quantos irmãos e irmãs nossas no passado sofreram com medo de quando desencarnar ir para o inferno. E hoje a gente tem essa plena consciência de que muitas vezes o paraíso ou o inferno é esse momento que a gente está vivendo agora. Nós criamos essa condição de paraíso, de bondade, de leveza, ou de inferno, de sofrimento, de dor. Ainda encarnado, a gente não precisa desencarnar para ir para um local circunscrito de dor, de sofrimento. Às vezes a gente cria isso ainda estando encarnado por conta da nossa condição de pensamento, do nosso grau de pensamento, de vibração. Por isso que nós o tempo inteiro temos que estar preparados, exercitando os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus vem falar de amar a Deus, e esse é o mandamento maior, está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a ti mesmo. E logo no primeiro item, quando ele fala o maior mandamento, quando ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo, talvez, na primeira vista, a gente tenha uma dificuldade de como é que eu posso amar a Deus se Deus é algo abstrato. No passado, a gente compreendia Deus como um senhorzinho, né, sentado no trono, brincando de marionete com a humanidade aqui. Né, escolher, esses são os meus eleitos, esses aqui vão sofrer bem muito, esses vão ser ricos, esses vão ser miseráveis. Só que essa visão foi quebrada. Tanto com a vinda de Jesus,
e mais ainda com o advento do Espiritismo. Mas até hoje, muitas pessoas têm essa dificuldade de amar a Deus, porque, gente, olha o detalhe da recomendação de Jesus. Sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. E muitos amigos meus, que não são religiosos, me perguntam, mano, como é que eu posso amar a Deus se Deus não tem como a gente pegar nele? Porque qual é a compreensão de amor que a gente tem? É dar um presente, dar um ovinho da Páscoa, um parente. É dar um abraço, é dar um aperto de mão. É prestar um elogio. Prestar um favor. Essa é a forma que nós temos de o quê? De amar as pessoas. Se Deus é algo muito ainda abstrato, muito ainda imperceptível aos nossos sentidos, como é que eu posso amar algo, ou alguém, ou alguma coisa que eu não possa ver, que eu não possa tocar? E detalhe, Jesus fala que o segundo mandamento é semelhante a esse primeiro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, nas primeiras 4 perguntas e respostas, nós vamos encontrar o seguinte. Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segunda pergunta: o que é o infinito? Tudo aquilo que não teve começo e não tem fim. Isso podemos dizer que é o infinito. Terceira pergunta: podemos então dizer que Deus é o infinito? Resposta: tentar denominar Deus de infinito é pobreza de linguagem para compreender algo que está acima da sua capacidade de entendimento. Quarta pergunta: então, qual a prova da existência de Deus? Olha a pergunta que Allan Kardec faz para a espiritualidade. Qual é a prova da existência de Deus? E os espíritos superiores respondem: olhar em sua volta. Tudo aquilo que não é obra do homem não pode ser obra do acaso. Tudo aquilo que não é obra do homem não é obra do acaso. Então, as estrelas do universo, os astros, os planetas, os oceanos, os mares, a natureza, os animais, nós somos a prova da existência de Deus. Nós somos a manifestação da divindade, o tornando real e palpável diante dos olhos de todos nós. Por isso que Jesus fala que amar a Deus sobre todas as coisas tem o mesmo sentido de amar o próximo como a si mesmo. Porque a gente só vai conseguir amar a Deus, servir a Deus, fazer com que Deus fique feliz amando os próximos, preservando a natureza, cuidando dos animais. Porque amando toda a criação de Deus, que é a expressão dele aqui, é que nós vamos estar amando diretamente o próprio Deus. Então não adianta nós orarmos, cultuarmos imagens, cultuarmos palestrantes, pastores, padres, porque o verdadeiro amor, acima de tudo para com Deus, é amar, respeitar e cuidar de toda a sua criação. Esse é o detalhe que a gente não consegue ainda despertar. Quando a gente conseguir despertar esse detalhe, nós vamos ser esses odres novos, preparados suficiente para conseguir receber esse vinho novo, para estar em comunhão constante com Deus através do Cristo. O Espiritismo diz que quando nós estivermos alinhados, pensamento, fala e atitude, nós estaremos prontos para essa conexão ou reconexão com o Criador. Criatura, Criador, como André Moreira fala nos livros dele. No livro Reconciliação, consigo mesmo, com a família e com Deus. É a reconexão, criatura, Criador. É quando o Espiritismo traz para nós essa consciência da nossa imortalidade espiritual. É quando Jesus traz para nós essa consciência da benevolência, da caridade, da fraternidade, e que esse é o único caminho para se alcançar a felicidade plena, e que essa felicidade se inicia dentro de nós, esse amor se inicia dentro de nós, por isso que nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, porque se nós não nos amamos, se nós não nos respeitamos, se nós não nos cuidamos, nós não vamos conseguir expressar esse amor para o próximo.
Como André Moreira fala no livro Cura e Autocura. É o auto-amor e o holo-amor. Não o auto-amor egoísta. Do egoísmo, de só tudo para mim, só vou comprar para mim, só vou querer para mim, vou guardar para mim, não vou querer saber dos outros. É o auto-amor de você se compreender como espírito mortal e que esse corpo é um templo, como Emmanuel fala no livro Vida, Estudo e Vida, não me recordo agora. Quando ele fala que o corpo é um templo sagrado do espírito. Veja que profundo isso. O corpo é o templo sagrado do espírito. E a gente vive enchendo o corpo de McDonald's, de Coca-Cola, né? De bebida alcoólica, de cigarros. Veja, é o templo do espírito. Mente sã, corpo são. O alinhamento do nosso pensamento com o que nós falamos, com o que nós expressamos, tendo essa reconexão com Deus. Por isso que Jesus recomendava sempre, e como ele fala na parábola, que não se guarda esse vinho novo em odres velhos. Quando Jesus vem falar no Evangelho dos Trabalhadores da Última Hora, ele vem falar justamente disso, que ele precisa de pessoas preparadas para serem ajudantes, ou seja, co-criadores desse mundo de regeneração. Jesus precisa de nós para construir um mundo de regeneração, minha gente. Quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, na última questão de 1019, quando Allan Kardec pergunta, um dia o reino do amor, da paz, da felicidade, irá se estabelecer na Terra? Veja a pergunta de Allan Kardec. Quanto de nós não buscamos a felicidade, a paz, o amor? Quantas vezes nós já não choramos no quarto trancado para ninguém ver, no chuveiro enquanto está tomando banho? Quanto de nós sofremos angústias porque nós precisamos e nós buscamos essa paz, esse amor? E Allan Kardec, ele faz essa pergunta à espiritualidade. Se um dia essa busca que nós temos de paz, de felicidade, de amor, irá ser plena aqui no nosso planeta Terra. E a espiritualidade, além de dar uma resposta belíssima, que eu recomendo que todos leiam em casa, logo no primeiro parágrafo da resposta, os espíritos falam para Allan Kardec: um dia a paz, o amor, a felicidade e todos esses outros sentimentos sublimes que nós buscamos o tempo inteiro só irão se estabelecer no planeta Terra quando os espíritos que nela habitam praticarem mais o bem do que o mal. Aí eu nos pergunto, quem são os espíritos que habitam a Terra? Nós. A paz só irá reinar no planeta Terra quando nós praticarmos mais o bem do que o mal. Quando a gente praticar mais a humildade do que o orgulho. Quando a gente praticar mais a caridade do que o egoísmo. Veja como isso é profundo. Porque o Espiritismo vem relembrar o que Jesus já tinha falado, de que nós, e somente nós, seremos capazes de construir a nossa felicidade íntima, e depois dessa felicidade íntima estar estabelecida no nosso coração, é que a gente vai conseguir expressar essa felicidade para o próximo. E como isso é importante, porque se Jesus quer, se Jesus busca, se Jesus espera que nós sejamos esses trabalhadores da última hora, na construção do mundo de regeneração, e que os espíritos superiores dizem a Kardec que esse mundo só será um mundo regenerado quando nós praticarmos mais o bem do que o mal, é porque a gente tem que parar de esperar, parar de se contentar com um vinho velho, parar de achar que esse vinho velho é o suficiente e começar a trabalhar o nosso interior para a gente se fortalecer, nos transformarmos em odres novos e receber esse vinho novo. Eu tenho 31 anos nessa encarnação. Estou com 31 anos. Eu sempre costumo falar que eu não sou Emmanuel, eu estou Emmanuel. 31 anos nessa encarnação. Mas o pouco que eu já vivenciei, e eu posso até relatar ao senhor, eu já passei por situações de não ter o que comer
e depois já está no Japão, jantando com pessoas da alta sociedade, e veja como o mundo dá voltas. De já conhecer pessoas de comunidades, como aqui colabora com a comunidade da Borborema, lá o Regeneração a gente colabora com a comunidade de Roda de Fogo, e está na presença de pessoas realmente, juízes, promotores, e essa é a vida, a gente circula nesses espaços. E eu tenho uma certeza convicta, depois que eu conheci o Espiritismo, e estudando cada vez mais a doutrina e o Evangelho de Jesus, com essa colaboração enorme dos irmãos aqui da Uniluz, através do NEP, e lá da Federação, eu tenho certeza convicta que sem o amor, a gente não vai conseguir ser feliz. Sem o amor, nós não vamos conseguir construir um mundo de regeneração. Todos os grandes espíritos, Jesus que é nosso guia e modelo, os que vieram antes dele, os que vieram depois dele, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, Sai Baba, hoje em dia contemporâneo a nós, tem o Siri Prembaba, tem a Monja Coen. Todas essas pessoas, como cada um de nós temos a nossa missão, às vezes um só na família, outros têm uma missão com a comunidade inteira, outros com o país inteiro, não importa. Mas só o amor será capaz de transformar nossa sociedade, nosso planeta. Só o amor é capaz de fazer um pai sair todo dia de manhã, às 4 horas da manhã, para pegar ônibus lotados para conseguir trabalhar, para no final do mês ter dinheiro para conseguir sustentar sua família. Só o amor vai fazer uma mãe doar o único rim que ela tem bom para uma filha que faz hemodiálise há 10 anos. Só o amor vai fazer uma pessoa arriscar sua própria vida para conseguir tirar um cachorrinho que caiu lá no esgoto. Só o amor é o sentimento mais poderoso do universo. E foi esse amor que Jesus veio há 2018 anos atrás, conviveu com aquelas pessoas. Foram 3 anos de ministério, 3 anos de vida pública. Conviveu com aquelas pessoas, comia na casa de Simão Pedro diariamente, participava das dores daquelas pessoas, compartilhava do sofrimento daquelas pessoas, curou tanta gente, fez tanta coisa boa, vivenciou o amor pleno para aquelas pessoas que estavam, inclusive os seus adversários, seus inimigos, experimentaram o mais puro e sublime amor de Jesus. E no momento sublime, o momento derradeiro, os únicos que estavam presentes, porque o próprio Pedro o negou 3 vezes, o próprio Judas o entregou em troca de dinheiro, e Jesus, mesmo sabendo, na última ceia, estava ali presente, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes, mesmo assim eu estou aqui jantando com você, porque eu amo você. Judas, você vai me entregar em troca de dinheiro, mas ainda assim eu o amo, por isso que eu estou aqui jantando com vocês. As únicas pessoas que ficaram com Jesus até aquele momento final foi a sua mãe, Maria de Nazaré, Maria Madalena, que era a mais discriminada de todos por ser mulher, por ter sido uma mulher que dizem, né, alguns estudiosos falam que ela foi meretriz, e o próprio João. Eles 3 permaneceram com Jesus até o fim. E olha o que é a magnitude de um espírito como Jesus. Diante daquele cenário de abandono, de traição, de dor, Jesus ainda olha para os céus e ainda fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E minhas irmãs, meus irmãos, eu acho que até hoje, 2018 anos depois, nós continuamos sem saber o que estamos fazendo. Nós continuamos vagando no mundo de trevas, de sombras, presos e perdidos nas nossas próprias ilusões materialistas, onde às vezes um pouco de luz adentra por uma fresta e que mesmo assim ofusca os nossos olhos, mas ainda assim Jesus permanece até hoje no mundo espiritual, enviando seus emissários de luz e de amor para nos socorrer, para nos ajudar. E até hoje ele confia que cada um de nós, como ele mesmo prometeu, que nenhuma das suas ovelhas iriam se perder, que nós estamos nessa caminhada. E a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, de renovação, como eu falei lá no início, sobre a Páscoa.
que nós tenhamos fé, esperança, força em acreditar nas nossas próprias potencialidades, que nós possamos acreditar a cada manhã, a cada dia, que nós temos capacidade de vencer as nossas dores, os nossos vícios e as nossas dificuldades, que a cada manhã, que a cada instante, a cada dia, é uma oportunidade que nós temos de deixar para trás esse odre velho, acostumado com um vinho já velho, já bebido, já experimentado, e que nós possamos nos preparar cada vez mais para receber esse vinho novo e estar em plena comunhão com Deus através de Jesus, nosso Senhor. Muita paz.